Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa, seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte de operações com números reais. Vou trazer para vocês aqui nesse vídeo o processo de racionalização de denominadores. Vou trabalhar com vocês aqui com os 3 casos que são mais manjados. E aí a gente vai relembrando aqui então alguns detalhezinhos ainda dentro da parte de radicais. Ó, racionalização de denominadores, o que é isso, professor? Que palavrão é esse? Racionalização de denominadores. O negócio é o seguinte. Racionalizar denominadores consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão com denominador apenas com números racionais. Então, Bruno, legal, eu pedi para você me explicar, você fez a leitura aí, eu continuo sem entender. Então, resumindo, traduzindo o que foi colocado aqui. Racionalizar um denominador consiste em você tirar o radical do denominador. Você vai ver que você tem lá um radical no denominador e aí você vai querer sumir com esse radical do denominador. Qual que é a lógica disso, gente? Só para deixar claro. Quando eu falo, por exemplo, da raiz de 3, a raiz quadrada de 3 é um número irracional. O que é um número irracional? O número irracional é aquele número que tem o quê? Infinitas casas decimais, assim como as dízimas periódicas. Só que o que difere um irracional de uma dízima periódica? Justamente o fato de que o irracional, lembra que o irracional é aquele cara meio louco, né? Os irracionais são aqueles números malucos mesmo. São aqueles números que têm infinitas casas decimais, só que depois da vírgula, cara, não tem nenhum tipo de padrão, não tem nenhum tipo de repetição. Os caras são loucos. Então, tente se imaginar numa situação como essa que está aqui. Suponhamos que eu tivesse que pegar um 2 e dividir pela raiz quadrada de 3. Hoje, a gente já não precisa disso, porque uma calculadora pensa isso aqui para mim. Mas o cara que lá atrás precisava fazer uma conta como essa, o cara que estava lá viajando na matemática, né? E ele se deparava com um cálculo como esse. Caraca, como que eu vou dividir 2 por raiz de 3? Porque raiz de 3, gente, como que você dividiria isso aqui? Olha, 2 pela raiz de 3. O que é a raiz de 3? A raiz de 3 é 1,73, blá, blá, blá. Aí se liga no problema. Seria um número com infinitas casas decimais, sendo que não tem nenhum tipo de padrão para o que rola aqui. E como que a gente orienta vocês a trabalhar com uma divisão de decimais? Vocês lembram qual que é a orientação? Olha, numa divisão de decimais, vocês vão igualar a quantidade de casas e sumir com a vírgula. Caraca, como que eu igualo a quantidade de casas desse número com esse, se eu tenho um número com infinitas casas decimais? Então isso aqui era realmente um problemão. E aí o processo de racionalizar, ele se torna interessante porque dividir alguma coisa por número irracional é pedir para sofrer, certo? Justamente porque a gente não vai conseguir igualar essas casas. Então o que a gente faz? A gente tenta sumir com esse radical aqui de baixo. E aí um processo de sumir com o radical aqui do denominador é o que a gente entende então como sendo a racionalização de denominadores. Agora só para deixar claro, eu não tenho problema nenhum, caso eu esteja resolvendo um exercício, em deixar uma resposta indicada como essa que está aqui, certo? Isso aqui é uma resposta indicada. Não tem problema, só que, digamos o seguinte, sob um olhar matemático, vai ser muito difícil da gente pegar, às vezes, questões que deixem uma resposta indicada como essa, justamente pelo inconveniente daquele radical estar ali embaixo. Para a gente que lida com a matemática, né, olhar para um radical ali no denominador vai dando uma aflição. Então, muito provavelmente, numa alternativa de prova ou num cálculo que você tem que fazer no meio de uma questão, o processo da racionalização vai se fazer importante. Conforme eu destaquei, são 3 casos. O primeiro deles é o que, de maneira geral, acaba aparecendo mais em provas. Agora, a gente vai criar aqui estratégia para os outros 2 também, tá bom? Vamos lá então, dar uma relembrada nessa parte aqui, ó. Primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é esse que está aqui. 1 dividido por raiz de 7. Eu quero racionalizar esse 1 raiz de 7. O que vocês vão fazer? Quando eu tiver aqui simplesmente uma raiz quadrada, que vai ser o caso dos exemplos que eu vou trazer para vocês aqui inicialmente. Todos os casos eu tenho raiz quadrada, tá vendo? Se o que você tiver aqui no denominador for uma raiz quadrada, lembra o seguinte, você pode multiplicar em cima e embaixo pelo próprio radical. Então você pode multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 7. Aí o que acontece? Tenta entender qual é a lógica. Quando você multiplica em cima e embaixo por raiz de 7, eu estou cometendo algum erro matemático aqui? Nenhum erro. Por quê? Porque quando eu multiplico raiz de 7 sobre raiz de 7, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Então você consegue entender
Pegar o 1 dividido por raiz de 7 e multiplicar por raiz de 7 sobre raiz de 7 é porque a gente coloca isso como uma regra e acaba que vocês vão engolindo isso. Né? Ah, o cara falou que tem que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7. Então ótimo, eu vou fazer isso. Mas tenta entender a lógica da coisa. Tem algum problema eu multiplicar por raiz de 7 sobre raiz de 7? Problema nenhum. Como aqueles dois números ali são diferentes de zero, eu posso multiplicar tanto o numerador de uma fração quanto o denominador de uma outra fração, desculpa, tanto o numerador quanto o denominador, por um mesmo valor, que eu gero frações que são equivalentes. Isso é o que a gente está cansado de fazer. Né? Se eu tenho aqui, por exemplo, 2/3, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, isso aqui é uma fração equivalente, ou seja, eu escrevi o mesmo número, entenda o que eu estou falando. Escrevi o mesmo número, 2/3 é a mesma coisa que 4/6. Eu escrevi o mesmo número, só que usando termos às vezes um pouquinho diferentes, então eu não alterei meu resultado. Então é a mesma coisa que a gente faz aqui, olha, eu estou multiplicando em cima e embaixo por raiz de 7. Altera em alguma coisa meu resultado? Não. E por que eu estou multiplicando pelo raiz de 7? Porque aí aqui vai rolar o seguinte, quando você faz raiz de 7 vezes raiz de 7, a gente viu, dentro do processo de multiplicação de radicais. Vamos lembrar, agora eu estou multiplicando radicais. Como que eu multiplico radicais? Esses radicais têm que ter o mesmo índice, beleza? Então por isso que eu estou multiplicando ali por uma raiz de 2. E aí, qual que foi o nosso combinado? Raiz de 7 vezes raiz de 7 seria a mesma coisa que a raiz de 7 vezes 7, que é a raiz de 7 ao quadrado, que no fim das contas é a raiz de 49, e a raiz de 49 dá quanto? Dá 7. Você conseguiu perceber qual que é a jogada? Qual que era o meu objetivo mesmo? O meu objetivo era sumir com esse radical aqui de baixo. Era escrever esse número, só que esse número de uma outra maneira, de forma que eu não tivesse um radical ali no denominador, para que aquele radical no denominador não me gere uma dificuldade de cálculo. Então aqui, eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 7, e aí eu acabo chegando nisso daqui, olha. 1 vezes a raiz de 7 dá a raiz de 7. Raiz de 7 vezes a raiz de 7 dá a raiz, vou deixar indicado aqui o passo a passo, tá bom? Dá a raiz, depois a gente simplifica aqui a ideia, né? Mas daria a raiz de 7 vezes 7. Então, a raiz de 7 vezes 7 é a raiz de 49. E aí é como se eu ficasse aqui, então, olha, com raiz de 7 sobre 7. E aí você vai parar a resposta por aqui, raiz de 7 sobre 7. Só para você entender, aqui muito provavelmente a nossa resposta vai ficar indicada mesmo, certo? A não ser que ele traga ali algum tipo de aproximação, peça alguma aproximação. Mas aí você tem que olhar e falar o seguinte, professor, mas em que muda isso? O que muda de ter que dividir 1 pelo raiz de 7 e tu dividir o raiz de 7 sobre 7? É porque aí o raiz de 7, ele é também um número irracional, que você vai ter que dividir por 7. Mas tendo o irracional aqui no dividendo, isso facilita o seu processo, porque aí você consegue ir acrescentando casas e ir chegando a um resultado, mesmo que esse resultado seja infinito, mas pelo menos você consegue já começar o trabalho, certo? Para descobrir qual que seria a primeira casa, qual que seria a segunda e por aí vai. Ok? Então aqui, o 1, se eu for dividir por raiz de 7, ele é a mesma coisa que ter a raiz de 7 dividida por 7. A pessoa não pode simplesmente chegar e trocar aqui a ordem. A gente tem até alguns casos particulares, certo? Mas aí toma cuidado para também não ficar tirando conclusões precipitadas, não. Dá uma olhadinha aqui na letra B. Se eu tiver lá 5 dividido por 3 raiz de 10, 5 dividido por 3 raiz de 10, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz de 10. Ok? E aí o que me dá isso? 5 sobre 3 raiz de 10. Se eu for multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 10, eu vou chegar aonde? 5 vezes raiz de 10, o que vira isso? Ah, virou raiz de 50. Opa, peraí. Se você está falando para mim que dá raiz de 50, eu estou vendo que a sua falha não está aqui no processo de racionalização. A sua falha está na parte de multiplicação de radicais. Eu não multiplico o 5 pelo 10. O 5 não é um radicando. Eu poderia multiplicar o 5 pelo 10 se o 5 estivesse dentro do radical. O 5 está fora. Então, o que me dá 5 vezes raiz de 10? Dá isso aqui, olha, 5 raiz de 10. Perfeito? Fica 5 raiz de 10 sobre. O que me dá 3 raiz de 10 vezes raiz de 10? Eu vou fazer mais uma vez o passo a passo, mas depois a gente tira aqui uma conclusão para poder agilizar o processo. Mas só para você entender, 3 raiz de 10, 3 raiz de 10 vezes raiz de 10, viraria isso aqui, olha. O numerador eu vou manter, 5 raiz de 10. No meu denominador, o 3 raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar 3
raiz de 10 vezes 10, que vai ser 3 raiz de 10 ao quadrado, que no fim das contas vai ser a mesma coisa que 3 vezes 10, né? Porque, ó, raiz de 10 vezes 10 é a raiz de 100. E quanto que dá a raiz de 100? A raiz de 100 vai dar 10. Então, isso tudo está aqui dividido por 3 vezes 10. Então, aqui a gente acaba chegando em 5 raiz de 10 sobre 30. E aí, o 5 raiz de 10 sobre 30, eu posso simplificar quem com quem aqui? Cuidado com a matemática, hein? Aí eu simplifiquei o 10 com 30. Lamento. Eu sei que você está aí cheio de amor para dar. Mas não é. Esse 10 com esse 30 você não pode. Beleza? O 5 com 30 pode. Por quê? Porque são números que estão do lado de fora. Se for mexer com divisão e com multiplicação, você só pode fazer o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. Então aqui, olha, o 5 com 30 eu posso. 5 por 5 dá 1, 30 por 5 tem que dar 6, aí eu acabo chegando aqui. Então, em raiz de 10 sobre 6. Fechado? Pessoal, o que eu falei aqui que a gente vai ter que, de alguma maneira, agilizar o processo? Não tem muita firula, não. Ó. Quando você for multiplicar a raiz de 10 pela raiz de 10, entenda que vai ter que dar 10. Raiz de 7 vezes raiz de 7. O milagre é esse, a magia é essa. É você sumir com aquele 7 que está dentro da raiz e poder simplesmente escrever esse número fora da raiz. Então, quando você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo radical, você pode tirar esse número da raiz. No português, claro, vai ser isso agora. Ah, 3 raiz de 10, eu vou multiplicar pela raiz de 10, então vai dar só o 10. Tanto que, ó, virou o quê? 3 vezes 10, certo? E aí você multiplica em cima pelo radical. Então, quando você tiver lá, não sei o quê, tem, sei lá, tenho 2 sobre raiz de 11. Você vai racionalizar em cima e embaixo, no fim das contas aqui embaixo vai sobrar só quem? Só o 11, fora da raiz. Mas você só pode tirar o 11 fora da raiz se você multiplicar em cima também o raiz de 11. Então o número de cima viraria 2 raiz de 11, embaixo ficaria só o 11. Ok? Então aqui eu fui deixando passo a passo, mas é justamente por isso. Olha, quando eu multiplico um número por ele mesmo, eu vou acabar chegando aqui na raiz de a ao quadrado, e aí tendo aqui esse a numa condição possível, raiz de a ao quadrado vai dar só o número a fora da raiz. Beleza? Vamos para a letra C, então, agilizando um pouquinho o processo. 3 raiz de 5, desculpa, 3 sobre raiz de 5. O que você vai fazer? Vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. O que vai dar 3 sobre raiz de 5 multiplicado por raiz de 5 sobre raiz de 5? Isso aqui vai ter que dar 3 raiz de 5 sobre 5. Tá bom? 3 sobre raiz de 5 multiplicado por raiz de 5 sobre raiz de 5 acaba dando 3 raiz de 5 sobre 5. Que aí ali, como é 5, raiz de 5 vezes raiz de 5, já tira aquele número da raiz. A justificativa seria que a raiz de 5 vezes a raiz de 5 daria a raiz de 5 vezes 5, que é a raiz de 25, que é 5. Ok? 4 dividido por 2, raiz de 7. Primeiro que aqui você já poderia simplificar esse 4 com esse 2. Já vamos fazer isso de uma vez, tá bom? 4 por 2 vai acabar dando 2, e aí esse 2 por 2 vai ter que dar 1. Então, no fim das contas aqui, é como se eu tivesse simplesmente 2 raiz de 7. 2 sobre raiz de 7, ok? 4 com 2 cortei, 4 por 2 deu 2, 2 por 2 deu 1, então fiquei com 2 dividido por raiz de 7. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7. E aí, ó, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 7, eu acabo chegando em 2 raiz de 7 sobre a raiz de 7 vezes 7, que vai ter que dar 7. Fechado? Essa raiz de 7 eu não posso cortar. Eu sei, né? Sua mão coça. Fala sério, eu sei que dá uma vontade do caramba. Ah, cortar esse 7 com esse 7, sumir com esse... Não pode, tá bom? Só se tivesse aqui um 7, um número que desse para eu simplificar com 7 do lado de fora. Então se eu tivesse, por exemplo, um 21, um 14, agora o 7 que está dentro do radical com o 7 que está fora, não mistura os caras não, tá bom? Eles só parecem que são amigos, mas não são não. Agora vamos para o segundo caso. Porque para que facilitar se o cara pode dar uma complicada, não é? O que vai acontecer aqui nesse segundo caso? Vocês vão perceber que no segundo caso eu trago também radicais simples, porém com índices que não são 2. Eu não trago simplesmente raiz quadrada. Todos os exemplos que a gente tinha visto até agora, que diga-se de passagem, são sempre os que mais vão ter chance de aparecer de maneira geral, foram exemplos usando raiz quadrada. Então eu multiplico em cima e embaixo pela própria raiz. Agora, e se não for uma raiz quadrada? Se for aqui, por exemplo, uma raiz cúbica.
Então você vai guardar para mim o seguinte, se você tiver aqui, por exemplo, uma raiz cúbica, nesse caso você iria multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 2. Aqui você ia multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 2. Já vou deixar indicado de baixo para ver se você começa a pescar qual é a ideia. Raiz quinta de 3 ao quadrado. Raiz quinta aqui, ó, de 3 ao quadrado. Então, na letra F, eu iria multiplicar em cima e embaixo por raiz quinta de 3 ao quadrado. Caraca, Bruno, que viagem, hein? Dá uma olhadinha aqui na letra G, ó. Na letra G eu iria multiplicar em cima e embaixo pela raiz oitava de 2 elevado à quinta. Raiz oitava de 2 elevado à quinta. E na letra H, eu ia multiplicar em cima e embaixo pela raiz quarta de 3 ao quadrado. Opa, raiz quarta de 3 ao cubo. Na letra H, ia multiplicar em cima e embaixo pela raiz quarta de 3 elevado ao cubo. Brunão, de onde que você está tirando isso? Então vamos lá, vejam. O que vocês vão ter que ficar atentos aqui? Quando você não tiver uma raiz quadrada, e quando aqui dentro, né, você tiver essa potência, por exemplo, você vai completar com o expoente, que é o que falta para o expoente que você tem virar o índice da raiz. Como assim, professor? Olha aqui, olha. Tá vendo que aqui eu tinha um índice 2? Desculpa, um expoente 2? Quanto que falta para o 2 virar o 3? Falta uma unidade, não é? Então, olha, é como se você fosse trabalhar aqui, olha, com 2 elevado a 1 e aqui também, ó, 2 elevado a 1. Consegue perceber? O que falta para o 2 virar o 3? Falta uma unidade. Então a gente coloca o 2 elevado a 1. Aqui, olha, o que falta para o 3 virar esse índice, que é o 5? Quantas unidades que faltam para o 3 virar o 5? Faltam 2 unidades. Então a gente fica com o 3 elevado a 2. E embaixo também, com o 3 elevado a 2. Ok? Depois, na letra G, eu tenho índice 8 e expoente 3. O que falta para o 3 virar o 8? Para o 3 virar o 8, faltam 5 unidades, certo? Então a gente coloca ali o 2 elevado a quanto? O 2 elevado a 5. Na letra H, qual que é o expoente que eu tenho ali dentro do radicando? O 3, ele está sozinho, então é como se fosse 3 elevado a 1, né? Então, para o 1 virar o 4, faltam quantas unidades? Faltam 3 unidades. Então, por isso que eu multipliquei ali, olha, por raiz quarta de 3 elevado a 3. Então, se eu tiver lá, uma raiz quinta de 2 elevado a, sei lá, de 2 elevado a 2. Raiz quinta de 2 elevado a 2, você vai completar com a raiz quinta de 2 elevado a 3. Se fosse uma situação do tipo raiz décima de 3 elevado a 7, aí você multiplica pela raiz décima de 3 elevado ao cubo. Ok? Isso para a gente conseguir chegar aonde? Tenta entender qual é a sacada do cara. Lembra que eu estou falando o tempo inteiro que eu estou tentando sumir com esse trombolho aqui de baixo? Eu estou tentando sumir com esse radical aqui do meu denominador. Esse é o processo de racionalizar. Sumir com o radical do denominador. Como que a gente consegue isso? Olha, vejam, se você tiver lá a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 1, multiplicação, observe, índices iguais. Vocês estão vendo aqui? Então eu posso multiplicar esses dois radicais entre si. Por isso que vocês estão vendo que eu sempre mantenho aqui o índice. Fundamental isso, né? Então, ó, mantive ali meu índice 3. E aí, como é multiplicação de radicais, a gente multiplica os radicandos entre si. Então você teria que multiplicar para mim 2 elevado a 2 por 2 elevado a 1. E aí esse 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, isso aqui acaba dando 2 elevado a 3. Isso aqui é uma raiz cúbica. O 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1 acaba dando 2 elevado a 3. E aí, é por isso que o cara quer que você feche de forma que essa soma dê 3. Por quê? E só para deixar claro. Por que o 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1 dá 2 elevado a 3? Porque aqui é aquela história de manter a base, né? Somar os expoentes. Então eu manteria ali a base 2 e somaria os expoentes 2 mais 1 dando 3. Então quando você consegue isso, você consegue fazer isso aqui, olha. Quando o índice é igual ao expoente,
você pode cortar, você pode cancelar. E aí quando você cancela, sobra o número fora da raiz, que era o que você estava querendo desde o início, certo? Só que aqui, gente, a coisa fica automática. Porque é o que eu estou te falando, então quer dizer que eu vou ter que pegar, fazer esse cálculo da raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, que aí vai ter que dar raiz de 2 elevado ao cubo e eu cortar 3 com 3. Não, aqui você vai ligar o piloto automático. Se você fizer direitinho, olha, se você completar com um radicando que tenha um expoente, que é o que falta para fechar o índice, então igual aqui, por exemplo, eu completei com um radicando que tinha expoente 1. Você vai se preocupar só em multiplicar o numerador, porque o denominador vai dar quanto? Vai dar o 2 fora da raiz. Aqui vai ser a mesma história. Você faz com que esse 3 seja completado pelo 2, para quando você somar o 3 com 2, dá 5. Tá vendo aqui a soma? Olha, se eu pegar esse 3 com 2, vai ter que dar 5 para eu poder pegar e fazer o quê? Cortar esse 5 e deixar só o 3. Então, essa que vai ser a jogada. Que é um raciocínio semelhante ao que a gente faz com a raiz quadrada. É porque a gente não se dá conta, né? Mas quando eu tenho aqui, por exemplo, olha, um 3 sobre raiz de 8. Quando você multiplica em cima e embaixo por raiz de 8, você está seguindo exatamente a mesma lógica do que a gente faz aqui, só que é mais imediato. É porque aqui o índice é 2. Aqui o expoente era quanto? 1. Para o 1 virar o 2, faltam quantas unidades? Faltam 1. Então, tanto que você completa também, né? Você completa com mais uma unidade, porque aí seria a mesma justificativa. Ah, esse 1 com esse 1, eu ia poder manter a base, somar os expoentes, 1 mais 1 daria 2, e aí o 2 cortaria com 2. Acabou. Certo? Então, com isso daqui, a gente consegue generalizar esse raciocínio para qualquer que seja o índice. Se o índice for 4, eu tenho que fazer com que a soma daqueles expoentes ali feche em 4. Então, se eu já tivesse um 2, eu ia ter que completar com outro 2. Se o índice for 7, eu tiver um expoente que tenha um radicando que tenha expoente 5, se o índice for 7, eu completo o outro com 2, de forma que a soma feche exatamente no valor do índice, perfeito? E aí aqui então, 1, se eu for multiplicar pela raiz cúbica de 2, isso aqui vai acabar dando a raiz cúbica de 2, isso aqui vira raiz cúbica de 2, perfeito? Sobre a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 1, que é aquela história de que vai dar simplesmente quem? O 2. Ok? Aqui na letra F, 5, vou multiplicar, olha, 5 vezes a raiz quinta de 3 ao quadrado. Então, cuidado aqui para não se confundir. Pegar esse 5 aqui e multiplicar com esse 3 ao quadrado, que não é esse o caminho, tá bom? Então a gente deixa ali, olha, 5 que multiplica a raiz quinta de 3 ao quadrado, e aí esse monstrinho aqui embaixo é o que eu estou te falando, não é para ficar perdendo tempo com ele. Se você tiver completado aqui certinho, 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado vai dar 3 elevado à quinta, vai cortar 5 com 5, no fim das contas vai sobrar só quem? Só o 3, acabou. Esse monstrinho aqui também é número, sem preconceito com ele. E a resposta fica 5 raiz quinta de 3 ao quadrado sobre 3. O que talvez pudesse mudar, né, para uma alternativa de prova, é que ele poderia desenvolver aqui esse 3 ao quadrado, deixando indicado, por exemplo, olha, 5 raiz quinta de 9 sobre 3. Certo? Segurar a emoção, porque vai bater aquela vontade doida de simplificar esse 9 com o 3, mas não pode. 3 está do lado de fora, o 9 está dentro do radical. Não pode, perfeito? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na letra G. Na letra G, estava aqui, olha, expoente 3 e aqui índice 8. Tinha que completar com 2 elevado à quinta, perfeito? Então, deixa indicado, olha, 7 vezes a raiz oitava, 7 vezes a raiz oitava de 2 elevado à quinta. Aqui embaixo, produto desses dois monstrinhos aí vai dar o quê? Raiz oitava de 2 elevado a 8, que vai dar quanto? Vai dar o 2. Certo? É para que sim, aqui embaixo simplesmente sobre o 2 fora da raiz. O que pode mudar, talvez, para uma alternativa de prova? Que talvez ele traga aqui o 2 elevado à quinta desenvolvido, ok? Deixando indicado, então, como 7 raiz oitava de 32 sobre 2. E aí vamos combinar, né? Você pega uma questão de prova, você olha para as alternativas, está isso aqui, você fala assim, pô, jamais vou conseguir chegar nessa resposta. E aí, vira essa página da sua vida, tá bom? Estamos aqui passando pelo processo de racionalização de denominadores, a gente dá conta. Vamos aqui para a letra H. Na letra H, eu vi que como eu tinha aqui, olha, raiz quarta de 3 elevado a 1,
eu multipliquei em cima e embaixo pela raiz quarta. Pessoal, só tomem sempre muito cuidado, porque é muito comum vocês esquecerem aqui do índice, tá bom? Vocês ficam tão preocupados às vezes com o expoente, que se esquecem de colocar o índice. E às vezes nas alternativas tem alternativa para quem esqueceu o índice propositalmente. Então, eu tinha uma raiz quarta de 3 elevado a 1, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz quarta, ponho o índice e completa, de 3 elevado a 3. Então, isso aqui vira 2 raiz quarta. Esse 3 elevado a 3 eu já vou desenvolver aqui de uma vez, tá bom? 3 elevado a 3 vai dar 27. É 3 vezes 3 que dá 9, 9 vezes 3 que vai ter que dar 27. Então, fica 2 raiz quarta de 27 sobre raiz quarta de 3 elevado a 1 vezes raiz quarta de 3 elevado a 3, vai dar simplesmente 3, certo? E aí não tem mais o que simplificar aqui não. Fica esse monstrinho aí, 2 raiz quarta de 27 sobre 3. Ok? Ok. Lembra que eu falei? Para que facilitar? Para que facilitar se o cara pode complicar? Esse terceiro caso aqui, dentre os mais manjados, porque existem outros casos de racionalização de denominadores, mas a gente vai trabalhar aqui com os mais manjados, perfeito? Dentro aqui dos 3 casos, esse que está aqui ainda dá mais pano para manga. É sério, professor, que tem como dar uma piorada? Tem. De novo, para que vai facilitar se o cara pode dificultar, né? Então, esse aqui é o terceiro caso, que é uma situação em que vocês vão perceber que lá no denominador, eu não tenho simplesmente um radical. Porque aqui, ó, deixa eu te falar uma coisa. Nos exemplos que a gente viu até agora, a gente estava com uma situação ainda bem comportadinha, tá? Aqui é um radical, 3 raiz de 10. Ó, aqui tem um radical, raiz de 5. Aqui sobrou um raiz de 7. Nesses 4 exemplos seguintes, mesmo que trazendo aqui algumas potências, mas ainda estava tudo tranquilo, porque eu tinha só um radical ali nos denominadores. Agora, vocês vão perceber que nos 4 exemplos que a gente vai trabalhar na sequência, eu não tenho simplesmente o radical. Eu tenho, mais do que isso, eu tenho uma subtração e tenho a possibilidade também de ter o quê? Adição. Então, eu vou precisar que vocês fiquem atentos a esse modelo que está aqui. Porque ainda, né, tem situações em que os examinadores vão cobrar isso e acaba sendo um trunfo, se você se lembra. Isso aqui, gente, é conteúdo de ensino fundamental. Isso aqui é conteúdo da antiga 8ª série, né, que hoje é o 8º ano, desculpa, o 9º ano. Então não precisa ficar fazendo conta para saber aí quanto tempo você já viu isso na vida, mas fatalmente algum professor já te mostrou isso na vida. Só que fica apagado aí na sua memória e, como eu sempre brinco, o examinador da sua prova às vezes não apaga isso da memória dele, não é? Então a gente tem que estar na vibe do cara. Então aqui, como que a gente lida com esse terceiro caso de racionalização? Vou precisar que vocês trabalhem com a ideia do que a gente chama de conjugado. O que seria isso? Se aqui você está dividindo pela raiz de 2 menos 6, você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2 mais 6. Multiplica em cima e embaixo pela raiz de 2 mais 6. Ok? Então, o 2 sobre 5 menos raiz de 3. Já vou te antecipar. Você vai multiplicar em cima e embaixo por 5 mais raiz de 3. Aqui, você vai multiplicar por 5 mais raiz de 3. Certo? Ó, o 5 menos raiz de 3, a gente multiplica isso aí por 5 mais raiz de 3 sobre 5 mais raiz de 3. Pois é, professor, eu estudei isso aí no século passado, olha que desespero. É isso aí, né? Dependendo, porque aí nessa hora, não, século passado nada, já sou dessa fase aqui, isso. Vai lá então, novinho, né? Tem os novinhos e as novinhas aí, não é? Mas para você... Para você que viu isso aí no século passado, dá uma aflição falar assim, não é? Mas a gente está aí na geração que viveu o século passado. Algum professor um dia te ensinou isso, ó, que para você racionalizar esse tipo de fração, esse tipo de denominador, você multiplica em cima e embaixo, trocando o sinal. Se ali tem um menos, você coloca um mais. Se tiver um menos, se tiver um mais, você coloca um menos. E aí deixa só eu antecipar para vocês aqui uma situação que eu acho que vai ter que ser, que a gente pode usar aqui para poder agilizar. Que é um caso que a gente fala de produto notável, né? Quando eu tenho isso aqui, olha, A mais B, que multiplica A menos B.
A mais B que multiplica A menos B. A gente tem um resultado já pronto para esse tipo de situação. Então, qual que é o resultado que a gente tem pronto para isso daqui? O A mais B que multiplica A menos B acaba virando A ao quadrado menos B ao quadrado. Recebe o nome de produto notável justamente por isso, né? Porque não é sempre que eu posso chegar e simplesmente dizer, eu posso simplesmente multiplicar o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo. Não, não é sempre. Mas quando for uma situação específica, como essa que está aqui, olha, A mais B, A menos B. Qual que é a situação específica? É pegar os mesmos elementos, só que uma hora com sinal de mais e outra de menos. Que é exatamente o que propositalmente a gente faz acontecer aqui. Tá vendo? Olha, raiz de 2, ó, raiz de 2, 6, 6. Só que uma hora está com menos, outra hora está com mais. 5, 5. Raiz de 3, só que uma hora está com menos, outra hora está com mais. Então a gente força a barra justamente para que a gente caia já nesse caso de produto notável. E qual que é a jogada desse caso? Deixa eu só reescrever aqui rapidinho. E aqui. O que esse produto notável então me orienta? Quando eu tiver isso, os mesmos elementos, né, o produto da soma pela diferença que a gente fala. Quando a gente tiver então os mesmos elementos, só que uma hora com sinal de mais e outra com sinal de menos, eu posso simplesmente pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Em que isso se transforma aqui embaixo? Vamos olhar para o denominador, tá bom? Ó, raiz de 2 menos 6, raiz de 2 mais 6, eu posso fazer isso aqui, olha. Isso aqui é a mesma coisa, que é a raiz de 2 ao quadrado menos o 6 ao quadrado. Ok? O que a gente pode fazer é isso daqui, olha, raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá a raiz de 2 ao quadrado. E o 6 vezes 6 dá 6 ao quadrado. O que vai dar essa raiz de 2 ao quadrado? Moleza. A raiz de 2 ao quadrado, você vai poder cortar, olha, esse expoente com esse índice. Ai, meu Deus, Bruno, como que eu ia saber disso? Pessoal, na pior das hipóteses, você pode pegar e fazer a conta, né? Porque o que é a raiz de 2 ao quadrado? A raiz de 2 ao quadrado é a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Multiplicação de radicais, você sabe fazer. Como que eu multiplico esses radicais? Eu mantenho o índice, que é o índice 2, e multiplicaria o que estaria dentro. 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4. E quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, é por isso que no fim das contas, de maneira geral, a gente fala que esse índice, esse expoente pode cancelar esse índice. E é isso que a gente está tentando buscar o tempo inteiro. Lembra que todo o processo de racionalização consiste em você querer desaparecer com o radical do seu denominador. Então, o que esse cara está aqui dentro, o que eu quero que no fim das contas sobre? Que eu quero que sobre esse cara sem o radical. Então, é por isso. Se eu fizer o raiz de 3 vezes o raiz de 3, vai sobrar o 3 fora do radical. Então, tem hora que, né, a gente vai aqui, eu vou deixando para vocês aqui o passo a passo, mas chega num ponto que você automatiza qual que é o processo. Se eu quero que aquele 2 saia da raiz, no fim das contas, o raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai sobrar só quem? Só o 2. E aí o 6 vezes 6 acabaria dando 6 ao quadrado, que vai ter que dar 36. No meu numerador, como que fica então a minha resposta? Observe. Aqui eu aplico uma distributiva, tá bom? 4 vezes raiz de 2 e 4 vezes 6, então a gente deixa indicado assim, olha, como 4 raiz de 2 mais 24, e aí eu posso ir carregando isso aqui, olha. 4 raiz de 2 mais 24 sobre o raiz de 2 ao quadrado, que vai ter que dar 2, menos o 6 ao quadrado, que tem que dar menos 36. E aí, no fim das contas, sobra isso aqui para mim, olha. 4 raiz de 2 mais 24 sobre menos 34. Ok? Aí, detalhe, né? Aqui embaixo, só para orientar vocês com relação a outras possibilidades que poderiam surgir. Isso aqui já vale como uma resposta, tá bom? Agora, o que poderia mudar? Poderia mudar o seguinte, ao invés dele trazer, só para vocês pegarem um pouquinho de maldade, olha, ao invés dele trazer esse negativo aqui embaixo, como no fim das contas eu tenho um positivo dividido por um negativo, eu poderia trazer a resposta assim, olha, como menos isso que está aqui, jogar o menos para o meio da fração. Como se eu fosse entregar o menos ali para a fração, certo? Eu tiro esse menos do 34 e entrego ele para a fração. Tem problema? Problema nenhum, porque como eu estaria dividindo um positivo por um negativo, a minha resposta seria um número negativo. Não tem problema. Aqui, outra possibilidade. Se eu não tivesse aplicado a distributiva, eu teria ficado com isso daqui, né? Olha, vou deixar essa resposta indicada aqui também, ó. Porque também é um outro ponto que rola, né? Às vezes você desenvolve, mas não chega na resposta exatamente da forma como o examinador deixou indicado.
Então, uma outra possibilidade que o cara poderia trazer para vocês era de manter ali em cima aquele produto. Então, ó, o 4, que multiplica a raiz de 2 mais 6, tudo isso que está aqui dividido pelo menos 34. Ele não necessariamente teria que aplicar aqui a distributiva, como eu fiz. Ele poderia manter o produto ali em cima. E aí, se ele mantivesse o produto, ele poderia fazer aqui uma simplificação, tá? Do 4 com o menos 34, porque aí tanto o 4 quanto o menos 34, eles acabam sendo divisíveis por 2, certo? E aí a gente acaba chegando aqui a 2, posso deixar indicado aqui, olha, como se fosse 2, que multiplica a raiz de 2 mais 6, dividido por menos 17, ok? Porque aí o 4 e o 34 são divisíveis por 2, aí você pode colocar a resposta como se fosse menos 2, 17 avos, que multiplica a raiz de 2 mais 6, ok? O que vocês não podem fazer aqui? Só para deixar claro. Lembrar que aqui dentro desse parênteses, vocês não podem somar aqueles radicais, tá? Desculpa, você não pode somar o raiz de 2 com o 6, porque soma de radicais eu só faço com radicais semelhantes. Então aqui a pessoa, então, você está falando aí sobre possibilidades, eu deixei indicado ali em cima que ficaria 2 raiz de 8. E aí eu estou tentando entender de onde que você está tirando raiz de 8, é porque você quis somar essa raiz de 2 com 6. Não pode. Soma de radicais, só com radicais semelhantes. Ok? Vamos passar aqui para o meu segundo exemplo. Meu segundo exemplo desse terceiro caso, né? Multiplicamos, então, ó, em cima, por esse cara que está aqui, só com sinal trocado. 5 menos raiz de 3, multipliquei em cima e embaixo por 5 mais raiz de 3. Então lá vamos nós. Ó, vou manter ali, não vou aplicar a distributiva ainda, tá bom? Vou deixar indicado assim, olha, 2 que multiplica 5 mais raiz de 3. E aí no meu denominador, eu vou fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vou aplicar esse caso específico aqui, que sempre vai dar certo nesse caso, tá, gente? Para esse terceiro caso aqui, a jogada é essa mesmo, é que a gente consiga sempre aplicar esse produto notável. Então eu ficaria aqui, olha, com 5 ao quadrado menos o raiz de 3 ao quadrado. Daí então a gente passa a ter, vou manter ainda ali, sem aplicar distributivo, ó. Ficaria 2, que multiplica 5 mais raiz de 3, sobre 5 ao quadrado vai ter que dar 25, ok? Menos a raiz de 3 ao quadrado, que eu não quero que você fique sofrendo. Raiz de 3 ao quadrado é para ser o quê? É para ser o 3, tá bom? Então a gente ficaria aqui, olha, com 25 menos 3. Então fica 2, que multiplica 5 mais raiz de 3, dividido por 25 menos 3, que acaba dando 22, ok? E aí, aqui eu poderia simplificar, por exemplo, olha, o 2 com o 22, certo? Então, muito provavelmente, a gente poderia ter uma resposta dessa forma. Sem aplicar distributivo, quem aplicasse distributivo ficaria com isso, né? Olha, 2 vezes 5, 10, mais 2 raiz de 3 sobre 22, que é uma resposta possível, tá bom? 2 vezes 5, 10, 2 vezes raiz de 3, você poderia deixar 10 mais 2 raiz de 3 sobre 22. Ou uma possibilidade que eu teria seria de simplificar, olha, esse 2 com esse 22. 2 por 2 dá 1, 22 por 2 dá 11, e aí eu deixo indicado então como se eu tivesse 5 mais raiz de 3 sobre 11. Com esses caras aqui eu não posso mexer, porque soma de radicais só com radicais semelhantes, então letra J, uma resposta possível seria essa que está aqui, tá bom? Agora, se chegou também, de novo, a 10 mais 2 raiz de 3 sobre 22, dá tudo na mesma. A gente está falando do mesmo número, só que escritos aí de maneira um pouquinho diferente. Beleza? Vamos para os dois últimos exemplos desse bloco, que deu pano para manga, né? Vamos aqui para a letra K, ó. Na letra K, como aqui embaixo no meu denominador eu tenho raiz de 7 mais 6, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 7 menos 6, ok? Aqui também, ó, raiz de 7 menos 6. Tá ali. Vou multiplicar deixando indicado. Depois a gente vê se tem alguma simplificação e aí qualquer coisa a gente faz a distributiva no fim. Fechado? Vou deixar indicado assim então, olha. Meu numerador ficaria 2 raiz de 3, que multiplica raiz de 7 menos 6,
ok? Sobre, aqui é proposital que a gente chegue ao produto notável. A gente vai ficar então com raiz de 7 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Então eu fico com raiz de 3, melhor, 2 raiz de 3, que multiplica raiz de 7 menos 6, sobre raiz de 7 ao quadrado, ó, raiz de 7 ao quadrado vai dar o próprio 7, tranquilo? Então eu vou ficar com 7 menos o 6 ao quadrado, que vai ter que dar menos 36. Então tá aqui, ó. Meu numerador então ficou 2 raiz de 3, que multiplica raiz de 7 menos 6, sobre 7 menos 36, que vai ter que dar menos 29. Essa daqui não vai ter como melhorar muito não, ó. Então a gente já deixa assim mesmo, tá? Pode deixar assim. Então, ó, 2 raiz de 3, multiplicado por raiz de 7 menos 6, embaixo, sobre menos 29. Isso daqui já pode ficar como resposta, porque conforme eu falei, não dá para simplificar, olha, esse 2 com 29, certo? Ou ainda daria para deixar a resposta indicada. Vou aplicar aqui a distributiva, só para constar, ok? Mas isso aqui já vale como uma possível resposta. Se ele optasse por aplicar a distributiva, eu teria que pegar o 2 raiz de 3 e multiplicar por raiz de 7. Vamos aproveitando isso aqui. 2 raiz de 3, se eu for multiplicar por raiz de 7, que resultado que você encontra disso daqui? Concentra. 2 raiz de 3 vezes raiz de 7 acabaria dando 2 raiz de 21, certo? Esse 2 eu não posso multiplicar com os radicandos, mas os radicandos entre si eu posso. Então, 2 raiz de 3 vezes raiz de 7 acaba dando 2 raiz de 21. Então, ele poderia abrir essa resposta escrevendo 2 raiz de 21 menos, aí quando eu tivesse lá, olha, 2 raiz de 3 vezes 6, cuidado, o tempo inteiro você tem que estar alerta. 2 raiz de 3 vezes 6, isso aqui vira 12 raiz de 3, certo? Não posso juntar esse 3 com esse 6. Fica 12 raiz de 3, então deixa indicado, olha, menos 12 raiz de 3, e aí tudo isso aqui ficaria sobre menos 29, tá bom? Então tá valendo essa aqui. O que ele pode fazer? Pode também entregar esse menos aqui, olha, tirar esse menos aqui de baixo e entregar o menos para a fração como um todo. É uma possibilidade. Perceber isso aqui? Isso aqui é um detalhezinho que às vezes a gente se enrola. Ó. Como aqui tem esse menos no meu denominador, você pode entregar esse menos aqui para a fração, tá bom? Maravilha. Último exemplo, letra L. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer essa letra L para cá, que aí não fica tão apertado para vocês acompanharem. E aí eu tenho aqui raiz de 5 dividido por 6 menos raiz de 2, ok? Raiz de 5 sobre 6 menos raiz de 2. E aí lá vamos nós. Vou multiplicar em cima e embaixo por 6 mais raiz de 2. Tá aqui, ó, 6 mais raiz de 2. Meu numerador, vou deixar indicado por enquanto. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma simplificação. Se no fim das contas não der, a gente aplica a distributiva, ó. Então, vou deixar aqui a raiz de 5, ok? Multiplicando, então, esse 6 mais raiz de 2. Tudo isso que está aqui sobre o quadrado do primeiro, que é o 6 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é o raiz de 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar com isso aqui, olha. Raiz de 5, que multiplica 6 mais raiz de 2. No meu denominador, como eu tenho ali, olha, 6 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, eu ficaria então com 36 menos 2. E aí aqui não vai dar para fazer muita simplificação mesmo, ó. Vai ficar raiz de 5 sobre 6 mais raiz de 2 dividido por 34, ok? É uma possibilidade a resposta já aparecer para você numa alternativa dessa maneira, ou se agora quiser aplicar a distributiva,
você pode deixar indicado assim também, olha. Aplicando a distributiva, raiz de 5 vezes 6, concentrem. Não é raiz de 30. Para ser raiz de 30, você tinha que ter raiz de 5 vezes raiz de 6. Não é o caso. Raiz de 5 vezes 6 vai ficar indicado como 6 raiz de 5, ok? Raiz de 5 vezes 6, 6 raiz de 5. E agora sim, raiz de 5 vezes raiz de 2, aí eu posso multiplicar esses dois caras, posso multiplicar os radicandos, né? Raiz de 5 vezes raiz de 2 acaba dando a raiz de 10. E aí tudo isso sobre 34. Tá valendo, ok? Então aqui, ó, 6 raiz de 5 mais raiz de 10 dividido por 34. Tranquilo? Aqui na letra L, Brunão, na letra L tem como simplificar dividindo por 2. Aqui na letra L não tem nenhum ponto aí que a gente possa dividir por 2. Não sei se aqui, por exemplo, algum questionamento sobre esses dois valores aqui que são divisíveis por 2, mas não tem não, tá bom? A gente tem que se lembrar o seguinte, a simplificação eu sempre posso fazer quando eu estiver envolvendo uma multiplicação. Então aqui, por exemplo, olha, esses dois caras entre si estão sendo somados. Aqui eu tinha uma multiplicação, tá vendo? Só que aí o cara que surge aqui, que é o raiz de 5, eu não consigo simplificar com o 34 que está aqui embaixo, ok? E esse 6 mais raiz de 2 também, não consigo simplificar ele com o cara que está aqui embaixo. Fechado? Maravilha. Então, está feita essa que está aqui, letra L, aí fica esse monstrinho aqui, mas é o resultado, né? E entendam que esse número que está aqui, ele acaba sendo esse mesmo número que está aqui. Só que qual que foi a jogada? O que eu fiz em todos os exemplos que eu trabalhei dentro desse bloco? É isso que eu preciso que vocês observem. Em todos os exemplos que nós fizemos aqui, o radical que estava no denominador sumiu e foi parar no numerador, ou, independente, a gente consegue trazer uma resposta mais simplificada, certo? Sem ter que usar o radical no denominador. Esse é o processo que a gente viu dentro desse vídeo, que é o processo de racionalizar denominadores. Tirar o radical do seu denominador e jogá-lo para o numerador, ok? Maravilha. Está feita essa que está aqui então. E aí com isso eu fecho esse bloco. Caraca, Brunão, que bom. Fiquei feliz que esse bloco fechou aí, porque começou, que você foi me enganando, né, Brunão? Comecei bem ali, com aquelas raízes de 2, aí passa para aquele segundo caso que já fiquei meio tonto. Esse que está aqui foi para de uma vez por todas me derrubar nada, meu amigo. Isso aqui para de uma vez por todas te colocar lá em cima, tá bom? Reza para cair esse terceiro caso, porque aí para o terceiro caso, só para quem realmente está por dentro fazendo o que você está fazendo aí. Parando para sentar, para olhar. Uma questãozinha como essa que está aqui, realmente, racionalização de denominadores é o que mais aparece em prova? Não, está longe de ser. Mas se aparece um ponto semelhante a esse aqui do terceiro caso e você está por dentro, aí você está tirando onda, pode ter certeza. Por mais que pareça, quanto mais estude, menos coisa entra na sua cabeça, já falei, tire isso aí da sua mente, porque você pode ter certeza que focado, estudando, gastando esse tempo que você está gastando aqui, não tem como você estar para trás. Você está passando na frente de muita gente, você sabe disso, tá bom? Forte abraço, tudo de bom, valeu!